O silêncio. Não o silêncio de uma noite calma. O silêncio de um planeta que acabou de morrer. Por semanas, o céu foi uma fornalha de poeira e enxofre. O solo tremeu por dias. Tsunamis do tamanho de continentes varreram as margens. E então, nada. Nenhum rugido. Nenhum passo de tonelada ecoando na planície. Nenhum trilo matinal. O ar, antes espesso com o som da vida, tornou-se vazio. O mundo, depois dos dinossauros, começou assim. Um deserto de cinzas, onde até o vento parecia ter medo de fazer barulho. A pergunta que pairava não era quem venceria. A pergunta era se alguém, qualquer coisa, tinha sobrado para vencer. Você cresceu ouvindo que os dinossauros foram substituídos, que os mamíferos, pequenos e insignificantes, esperaram sua hora debaixo da terra e, quando o asteroide caiu, simplesmente saíram dos buracos e tomaram o poder. É uma história limpa, satisfatória e quase completamente errada. Porque o que aconteceu nos primeiros 100 mil anos após o impacto não foi uma transição suave. Foi uma guerra de sobrevivência contra um planeta envenenado, onde os vencedores não foram os mais fortes, nem os mais inteligentes. Foram aqueles que conseguiram não morrer de fome por tempo suficiente para que o mundo se lembrasse do que era ser verde. A extinção dos dinossauros não avianos aconteceu há exatos 66 milhões de anos. Um asteroide de pelo menos 10 quilômetros de diâmetro atingiu a península de Yucatán com uma força equivalente a bilhões de bombas atômicas. A poeira bloqueou o sol. As plantas pararam de fazer fotossíntese. A cadeia alimentar, construída sobre quilômetros de folhagem, colapsou em questão de semanas. Tudo que pesava mais de 25 quilos morreu. Não por competição, por inanição, por frio, por um inverno global que durou anos e destruiu a própria base da vida na superfície. Mas, se você olhar o mundo hoje, vê florestas, savanas, oceanos cheios de vida. Algo sobreviveu. A questão é, o que e como? Uma equipe de pesquisadores no estado do Colorado, Estados Unidos, encontrou a resposta enterrada na lama. O estudo, liderado por Tyler Lyson, pesquisador do Museu da Natureza e Ciência de Denver e publicado na revista Science, reconstruiu o primeiro milhão de anos depois do impacto como ninguém havia feito antes. E a descoberta, nas palavras do próprio Lyson, aponta para a origem do mundo moderno. O registro fóssil que eles desenterraram não mostra um deserto estéril. Mostra algo muito mais estranho. Uma recuperação rápida, violenta e surpreendentemente organizada, onde os sobreviventes não esperaram passivamente pela sua vez. Eles simplesmente começaram a construir um novo mundo sobre as ruínas do antigo. Mas a grande questão não é o que sobreviveu. A verdadeira pergunta é muito mais difícil. Por que algumas linhagens viveram e outras desapareceram para sempre? Para entender isso, você precisa voltar ao momento exato em que o impacto aconteceu e enxergar o que a poeira escondeu. Imagine um ecossistema do Cretáceo tardio. Não um Jurassic Park de cores vibrantes. Um mundo real, verde escuro e úmido, onde samambaias gigantes cresciam à sombra de coníferas e o ar era mais rico em oxigênio do que hoje. Havia variedade, nichos, especializações. Cada grupo de dinossauros ocupava um lugar preciso na engrenagem. Os titanossauros mastigavam copas de árvores. Os tiranossaurídeos caçavam. Os hadrossauros pastavam. O sistema funcionava porque cada peça dependia da outra, numa interdependência que levara centenas de milhões de anos para se aperfeiçoar. Quando o asteroide caiu, o sistema inteiro desabou. Não gradualmente, não com resiliência, como uma casa de cartas num vendaval. As plantas de folhas largas, que sustentavam a maioria dos herbívoros gigantes, foram as primeiras a desaparecer. Sem sol, não havia fotossíntese. Sem fotossíntese, não havia folhas. Sem folhas, não havia dinossauros herbívoros. E sem herbívoros, os predadores de topo ficaram sem carne. Em menos de um ano, todo animal com metabolismo alto, basicamente todos os dinossauros não avianos, estava morto ou morrendo.
Você já ouviu a frase, os mamíferos estavam esperando nos buracos? Se você já discutiu sobre isso na internet, sabe que essa ideia está errada. Mas aqui está o pior. A versão corrigida não é muito mais confortável. A verdade é que a maioria dos mamíferos também morreu. Os pequenos marsupiais que corriam entre as patas dos dinossauros, extintos. Os multituberculados mais especializados desapareceram. Sobreviveram apenas 2 grupos principais de sinápsidos, os ancestrais dos mamíferos placentários e alguns marsupiais primitivos que conseguiram se adaptar. 2 grupos, em todo o planeta. É disso que estamos falando quando dizemos sobreviventes. E aqui está o detalhe que muda toda a comparação. Esses sobreviventes não eram os favoritos. Não eram os mais fortes, nem os mais numerosos. Eram simplesmente os que conseguiam viver com menos. Metabolismo baixo, tamanho pequeno, capacidade de hibernar ou desacelerar o corpo em épocas de escassez. Enquanto os dinossauros precisavam de toneladas de folhas por dia para manter a temperatura, os mamíferos ancestrais podiam sobreviver com insetos, sementes e raízes, recursos que ainda existiam no solo envenenado. É essa a regra que o registro fóssil nos entrega como prova fria. Sobreviver não é sobre ser o mais forte, é sobre precisar de menos. Se você quer continuar desmontando essas ilusões da história natural, subscreve para não perder o próximo dossiê onde a pista muda de direção. E me diga nos comentários, qual desses 2 grupos de sobreviventes você acha que carrega a chave para o que veio depois? Você conhece essa história como a vitória dos humildes, mas a ciência está revelando uma versão bem menos romântica. Cerca de 100 mil anos após o impacto, um piscar de olhos em termos geológicos, as primeiras palmeiras já povoavam a floresta novamente. Isso, por si só, é um choque. Um ecossistema inteiro colapsou e, em menos tempo do que a nossa espécie existe, as plantas já tinham se reorganizado, mas não as mesmas plantas. As coníferas que dominavam o Cretáceo não voltaram com a mesma força. Em seu lugar, cresceram plantas de crescimento rápido que produziam frutos e sementes em abundância. E quem se beneficiou disso não foram os dinossauros. Eles já tinham ido embora. Foram os mamíferos que sabiam comer o que a nova floresta oferecia. O registro fóssil do Colorado, descrito por Tyler Lyson e sua equipe, documenta 16 espécies de mamíferos já presentes no início do Paleoceno. E não eram bichos genéricos. Eram linhagens que os paleontólogos conseguem ligar diretamente a grupos modernos. Porcos, vacas, veados, animais que hoje associamos a campos abertos e pastagens, mas que naquele mundo pós-apocalíptico estavam ocupando nichos que pertenciam aos dinossauros. A transição não foi planejada. Foi uma ocupação de território abandonado. O que você está descobrindo agora não é ensinado nas escolas. É o que os paleontólogos de verdade encontraram nos arquivos de pedra. O mundo pós-dinossauros não foi conquistado. Foi herdado por quem conseguiu não morrer. E aqui está o ponto onde a narrativa fica verdadeiramente desconfortável. Por que alguns mamíferos viveram e outros não? Por que os ancestrais dos ungulados, os grandes herbívoros modernos, conseguiram se estabelecer, enquanto outros grupos, igualmente pequenos e aparentemente adaptados, desapareceram? A resposta está no que eles comiam e em como seus corpos processavam o que encontravam. Os sobreviventes tinham sistemas digestivos mais versáteis. Podiam fermentar matéria vegetal de baixa qualidade. Podiam digerir sementes duras e raízes fibrosas. Os que não conseguiam, aqueles presos a dietas especializadas, morreram com os dinossauros. Pense nisso por um momento. A especialização, que era uma vantagem competitiva no mundo estável do Cretáceo, tornou-se uma sentença de morte. Os dinossauros eram máquinas perfeitamente ajustadas a um ecossistema que deixou de existir. Quando o chão sumiu, a perfeição virou armadilha. Os mamíferos que sobreviveram não eram mais evoluídos, eram mais genéricos, mais flexíveis, mais feios, se você quiser. Eles carregavam o custo de não serem os melhores em nada, e esse custo
se transformou no único bilhete de entrada para o novo mundo. Mas será que essa vantagem foi suficiente? Ou houve outro fator, uma característica invisível nos ossos, que determinou o destino da vida na Terra? Enquanto você acompanha esse dossiê, pense: quantas vezes a cultura pop te vendeu uma história de sobrevivência que nunca existiu? O pequeno que vence o grande, o fraco que supera o forte. A natureza não é um conto de fadas. Ela é eficiente. Ela elimina o que não serve. E no pós-extinção, o que servia era ser pequeno, generalista e capaz de esperar. Os dinossauros não perderam para os mamíferos. Perderam para um asteroide. Os mamíferos só estavam no lugar certo, que era nenhum lugar, porque o planeta inteiro era um deserto. Na hora errada, que era a hora certa. Os detetives do tempo não se enganam. E a primeira pista desse caso está enterrada no Colorado, esperando que alguém com olhos de investigador venha ler as camadas de rocha como página de um romance policial de 66 milhões de anos. A pergunta que fica é: o que mais estamos perdendo, sentados em cima do maior arquivo de ossos do planeta, porque a história que conhecemos é boa demais para ser questionada? Os mamíferos que emergiram da catástrofe não eram heróis. Eram oportunistas com estômagos adaptáveis e metabolismos econômicos. Mas a história raramente se contenta com explicações tão secas. A cultura pop precisa de rostos, de narrativas. E o rosto que ela elegeu para representar a era dos mamíferos é um dos maiores equívocos da divulgação científica. Para entender isso, você precisa viajar para a América do Sul do Paleoceno. Cerca de 60 milhões de anos atrás, na região que hoje é a Argentina, um predador singular percorria as florestas tropicais. Seu nome científico é Pucadelphis andinus, um marsupial do tamanho de um gambá, com dentes capazes de triturar insetos e pequenos vertebrados. Por décadas, ele foi apresentado ao público como o tiranossauro dos mamíferos, um primitivo carnívoro que ocupou o vácuo deixado pelos dinossauros. A verdade é mais modesta e mais fascinante. O Pucadelphis não era um superpredador, era um generalista. Comia frutos caídos, larvas, ovos de répteis, carniça ocasional. Sua mandíbula, analisada em estudos de biomecânica publicados na última década, não suportava a pressão necessária para abater presas do seu próprio tamanho. Ele era, essencialmente, um catador. Um sobrevivente, não um conquistador. Esse padrão se repete em todo o registro fóssil do início do Paleoceno. Os mamíferos que prosperaram não eram versões em miniatura dos dinossauros que os precederam. Eram animais que ocupavam nichos completamente diferentes, que os dinossauros nunca exploraram. Enquanto os grandes répteis competiam pela copa das árvores e pelos campos abertos, os mamíferos encontraram refúgio no subbosque denso, nas margens dos rios, nos buracos do solo. A analogia não é militar. Não é uma invasão, é uma germinação. As sementes certas caíram no solo certo e, lentamente, começaram a ocupar o espaço vazio. Sem pressa, sem estratégia, apenas seguindo o que estava disponível. Você já deve ter ouvido que, após a extinção dos dinossauros, os mamíferos explodiram em diversidade. A imagem que vem à mente é a de uma radiação súbita e violenta, como uma bomba de formas de vida. Mas o estudo de Lyson e sua equipe, analisando os fósseis do Colorado, mostra algo diferente. A diversificação foi real, sim, mas foi lenta para os padrões geológicos. Os primeiros mamíferos placentários do Paleoceno não eram muito diferentes entre si. Eram variações sobre um tema: corpo pequeno, focinho alongado, dentes generalistas. A grande explosão de formas viria muito depois, no Eoceno, quando o clima global esquentou e as florestas se expandiram para latitudes onde antes só havia gelo. Essa demora na diversificação, o hiato de milhões de anos entre a extinção e a explosão verdadeira, é uma das pistas mais silenciosas do registro fóssil. Se você quer continuar decifrando essas pistas comigo, inscreva-se no canal. E me diga nos comentários, qual dessas revelações sobre a pós-extinção mais mudou sua imagem dos mamíferos?
Onde você está agora, lendo este texto, o solo que pisa já foi mar, já foi deserto, já foi floresta tropical. A cada mudança de paisagem, os mamíferos se adaptaram, não porque fossem superiores, porque eram líquidos, moldavam-se ao recipiente. Os dinossauros, engessados em suas especializações, quebraram. Os mamíferos, amorfos, escorreram para as fendas. É uma imagem que desconforta, porque sugere que a inteligência, a força, a velocidade, tudo que admiramos nos predadores, são irrelevantes quando o mundo desaba. O que importa é a capacidade de ser medíocre em muitas coisas, em vez de excelente em uma só. Os paleontólogos chamam isso de hipótese do generalista. E ela tem implicações diretas sobre como entendemos a nossa própria espécie. Os humanos não são, afinal, tão especializados assim. Somos onívoros, vivemos em todos os climas. Construímos ferramentas que nos permitem ignorar nossas limitações físicas. Nossa história evolutiva é a história de um generalista que aprendeu a controlar o fogo e, com ele, a cozinhar alimentos que nenhum outro primata consegue digerir crus. Talvez o que nos tornou o que somos não tenha sido a inteligência. Foi a capacidade de comer de tudo, uma herança direta daqueles primeiros mamíferos que, há 66 milhões de anos, mordiscavam raízes no chão envenenado enquanto o mundo queimava ao redor. E aqui está o ponto que realmente transforma o caso. Se a chave para a sobrevivência foi ser generalista, por que alguns grupos de mamíferos que também eram generalistas desapareceram? O registro fóssil mostra linhagens inteiras de placentários que não deixaram descendentes modernos. Os Pantodonta, por exemplo, eram herbívoros de médio porte, com dentes adaptados a folhas duras. Sobreviveram à extinção, diversificaram-se e, no final do Eoceno, sumiram sem deixar vestígios. A resposta está na competição. Não contra os dinossauros, eles já tinham ido. A competição era entre os próprios mamíferos. O Paleoceno foi um laboratório evolutivo onde dezenas de experimentos diferentes competiam pelo mesmo espaço. E, como em todo laboratório, a maioria dos experimentos falhou. As linhagens que vingaram não foram as primeiras nem as mais promissoras. Foram aquelas que encontraram um nicho vazio e o ocuparam antes dos outros. Nesse sentido, a história dos mamíferos não é uma história de mérito. É uma história de timing, de sorte, de estar no lugar certo e conseguir não morrer de fome enquanto espera. O detalhe que escapa até mesmo dos paleontólogos mais experientes é que a competição não acontecia apenas entre espécies. Acontecia dentro do próprio corpo de cada animal. O metabolismo dos primeiros mamíferos placentários era um campo de batalha entre eficiência energética e capacidade reprodutiva. Os marsupiais, como o Pucadelphis, investiam em ninhadas grandes e gestação curta. Os placentários, por outro lado, gestavam seus filhotes por mais tempo, produzindo crias mais desenvolvidas ao nascer. Cada estratégia tinha um custo. Imagine uma fêmea de purgatórios, um dos primeiros primatas conhecidos, vivendo nas florestas do Paleoceno. Seu corpo, do tamanho de um camundongo, precisava encontrar alimento suficiente para sustentar não apenas a si mesma, mas também os filhotes em gestação. Cada grama de tecido fetal exigia calorias que poderiam fazer falta na próxima semana de escassez. A margem de erro era mínima. Um deslize e a linhagem inteira se extinguia. O registro fóssil mostra que a estratégia placentária venceu na maioria dos nichos. Mas não por ser superior, por ser mais segura. Filhotes mais desenvolvidos ao nascer tinham maior chance de sobreviver aos primeiros dias, quando o mundo era mais hostil. As ninhadas dos marsupiais, embora numerosas, perdiam muitos indivíduos para predadores e fome. A conta, no fim das contas, favorecia quem investia mais em cada filhote individualmente. E aqui está uma reviravolta que poucos conhecem. O estudo de Lyson e sua equipe, publicado na Science, não encontrou apenas fósseis de mamíferos. Encontrou também evidências de plantas que produziam frutos carnosos e sementes oleaginosas. Essas plantas representavam uma fonte concentrada de energia,
ideal para animais com necessidades calóricas elevadas. Os primeiros primatas, com seus olhos grandes e voltados para a frente, evoluíram justamente nesse contexto. Não precisavam de força. Precisavam de visão binocular para localizar frutos na penumbra da floresta densa. O que você está prestes a descobrir não está nos livros didáticos. A visão em cores que os humanos possuem, a capacidade de distinguir vermelhos de verdes em meio à folhagem, é uma herança direta daquele período. Os primatas que enxergavam melhor encontravam mais frutos. Os que encontravam mais frutos produziam mais filhotes. Os que não enxergavam bem morriam de fome na floresta rica em frutos que os dinossauros nunca conheceram. A seleção natural agiu sobre os olhos com a mesma precisão com que agiu sobre os dentes, e ambos os sistemas, visão e digestão, estavam conectados por uma necessidade básica: encontrar e processar os novos alimentos que o mundo pós-impacto oferecia. Mas essa vantagem visual veio com um custo. A visão binocular exige uma reorganização do crânio, com órbitas frontais e um estreitamento do focinho. Isso reduz o espaço para os músculos da mastigação. Os primatas ancestrais não podiam morder com a força de um carnívoro do mesmo tamanho. Eram, literalmente, vítimas de sua própria adaptação. A troca era clara: menos força de mordida por melhor percepção de profundidade. O mesmo padrão de troca se repete em toda a história evolutiva dos mamíferos. Cada vantagem vem acompanhada de uma desvantagem oculta. Os ungulados ganharam pernas longas para correr, mas perderam a capacidade de agarrar objetos. Os roedores ganharam dentes que crescem continuamente, mas precisam roer constantemente para não morrerem de fome com os próprios dientes atravessando o crânio. Os dinossauros também fizeram trocas evolutivas. O Tiranossauro Rex sacrificou os braços em troca de uma mordida esmagadora. Os saurópodes sacrificaram a velocidade em troca de tamanho. Mas, para os dinossauros, essas trocas aconteceram durante centenas de milhões de anos de estabilidade ecológica. Para os mamíferos, as trocas foram aceleradas pelo colapso repentino do mundo. Eles não tiveram tempo para aperfeiçoar suas adaptações, precisavam de soluções imediatas. E as soluções imediatas raramente são elegantes. Os primeiros mamíferos placentários eram, em muitos aspectos, versões improvisadas de animais mais especializados que viriam depois. Eram rascunhos evolutivos, não obras-primas. E é exatamente essa imperfeição que os tornou resilientes. Um rascunho pode ser alterado. Uma obra-prima, não. Pesquisadores que analisaram os fósseis do Colorado observaram algo peculiar nas articulações dos membros desses primeiros mamíferos. Elas eram mais flexíveis que as dos seus descendentes modernos. Os ossos do tornozelo permitiam uma rotação maior. As articulações do ombro tinham um arco de movimento mais amplo. Isso sugere que esses animais não eram especializados em nenhum tipo de locomoção. Podiam escalar, cavar, correr e nadar com competência mediana em todas as atividades. Compare isso com um animal moderno como o guepardo. Suas articulações são otimizadas para um único movimento: correr em linha reta, em altíssima velocidade. Qualquer desvio desse padrão, uma curva fechada, um terreno acidentado, reduz drasticamente sua eficiência. O guepardo é um especialista. Os primeiros mamíferos do Paleoceno eram amadores talentosos. E essa versatilidade locomotora pode ter sido o fator decisivo na ocupação dos nichos deixados pelos dinossauros. Enquanto os grandes répteis estavam confinados a habitats específicos, florestas abertas para os hadrossauros, planícies alagadas para os saurópodes, os mamíferos podiam transitar entre ambientes. Subiam em árvores para escapar de predadores, cavavam tocas para se proteger do frio, atravessavam rios a nado para alcançar novas áreas de alimentação. O mundo depois dos dinossauros não foi conquistado por um exército. Foi ocupado por uma multidão de pequenos generalistas que se moviam constantemente, explorando cada fenda do ecossistema em colapso. Aos poucos, centímetro por centímetro, eles preencheram o vazio. Mas essa adaptabilidade não veio do acaso. Veio de uma herança de 200 milhões de anos de ser o subestimado.
Se você quer continuar desmontando mitos e montando o verdadeiro quebra-cabeça da evolução, inscreva-se para não perder o próximo caso. E me conte nos comentários, qual animal moderno você acha que melhor carrega esse espírito de versatilidade generalista? Um humano, um rato, um urso? E aqui está o ponto que conecta tudo. Se você observar os mamíferos que dominam o planeta hoje, os humanos, os bovinos, os roedores, os morcegos, todos compartilham essa herança de adaptabilidade. Os humanos podem viver no Ártico e no Saara. Os bovinos digerem capim que nenhum outro animal consegue processar. Os roedores infestam todos os continentes, exceto a Antártida. Os morcegos conquistaram o céu noturno. Cada um deles é descendente direto daqueles pequenos sobreviventes que há 66 milhões de anos olharam para um mundo em chamas e decidiram que ainda valia a pena tentar. Mas a história não termina aí, porque se o generalismo foi a chave para a sobrevivência imediata, ele não era sustentável a longo prazo. Conforme o clima se estabilizava e os ecossistemas se tornavam mais complexos, a vantagem voltou a pender para os especialistas. Os mamíferos que permaneceram generalistas por tempo demais foram superados por aqueles que se especializaram nos nichos certos. É uma dança evolutiva que continua até hoje. Especialização traz eficiência. Generalismo traz resiliência. Nenhuma das duas estratégias é intrinsecamente superior. A vantagem depende do momento. E o momento, como os dinossauros aprenderam da pior forma possível, pode mudar sem aviso. O balanço entre adaptabilidade e especialização é o motor invisível da história da vida. Cada extinção em massa reinicia o jogo, e a cada reinício, os sobreviventes são aqueles que conseguem ser versáteis o suficiente para atravessar a crise e, depois, específicos o suficiente para explorar as novas oportunidades. A grande ironia da história dos mamíferos é que o mesmo mecanismo que os salvou, o generalismo, foi também o que os tornou, por milhões de anos, figurantes no próprio palco que ocupavam. Durante todo o Paleoceno e grande parte do Eoceno, os mamíferos foram pequenos, discretos e ecologicamente secundários. O topo da cadeia alimentar pertencia a outros grupos, as aves terroristas, como os gastornis, e os crocodilos terrestres, como os bovericútios. Os mamíferos ainda não eram os protagonistas. A conquista definitiva aconteceu muito depois, quando o clima global esfriou e as florestas deram lugar a pastagens abertas. Foi nesse cenário que os ungulados desenvolveram estômagos complexos para digerir capim, que os carnívoros desenvolveram corpos esguios para perseguir presas nas planícies, e que os primatas, nossos ancestrais, desceram das árvores e começaram a andar eretos. Cada uma dessas adaptações foi uma aposta. Cada aposta custou algo em troca. Os ungulados perderam a capacidade de digerir folhas macias. Os carnívoros perderam a força de mordida em troca de velocidade. Os primatas perderam a pelagem espessa em troca de glândulas sudoríparas, que permitiam correr por horas sob o sol escaldante da savana. Nenhuma dessas escolhas foi consciente. Foram moldadas pelo mesmo processo cego e impiedoso que decidiu o destino dos dinossauros. A seleção natural operando sobre a variação disponível. E aqui está a verdade que ecoa através de 66 milhões de anos. Não existe um plano, não existe uma direção. A vida não está evoluindo em direção a nada. Ela apenas está respondendo, a cada geração, ao ambiente imediato. Se o ambiente muda, as regras mudam. E os que estavam no topo ontem podem ser os extintos de amanhã. Os dinossauros não cometeram nenhum erro. Não foram preguiçosos nem incompetentes. Eram perfeitamente adaptados ao seu mundo. O problema é que o mundo deles deixou de existir. Os mamíferos não venceram porque eram melhores. Venceram porque estavam no lugar certo, na hora certa, com o corpo certo. Pequeno, genérico, capaz de esperar. Se o asteroide tivesse caído 100 milhões de anos antes, quando os mamíferos ainda eram répteis noturnos do tamanho de musaranhos, a história teria sido diferente. Se tivesse caído 100 milhões de anos depois, quando os dinossauros já haviam desenvolvido metabolismos mais eficientes,
talvez eles tivessem sobrevivido. O acaso é o verdadeiro arquiteto da história da vida. Você, que está lendo isso agora, é o resultado de uma corrente ininterrupta de sorte que começou há 66 milhões de anos, quando um pequeno mamífero peludo, escondido em uma toca, sobreviveu a um inverno nuclear enquanto o mundo queimava lá fora. A cada geração desde então, a corrente se manteve intacta por pouco. Um dente quebrado na hora errada, uma seca que durou uma estação a mais, um predador que estava especialmente faminto e a linha se rompia. Mas ela não se rompeu. E aqui estamos nós, contemplando os ossos dos gigantes que vieram antes, tentando entender o que nos trouxe até aqui. A resposta, como a rocha do Colorado revela, é ao mesmo tempo humilhante e libertadora. Não fomos escolhidos por nenhum destino. Não somos o ápice de nada. Somos aqueles que não morreram, a linha que não quebrou. E o único motivo pelo qual podemos contar essa história é porque, há 66 milhões de anos, alguém conseguiu não ser comido por tempo suficiente para ter filhotes que também conseguiram não ser comidos. A vida é frágil, a vida é resiliente e, acima de tudo, a vida é um acidente que continua acontecendo.